Oi, meu nome é Vilton e eu e meus amigos viemos falar sobre o curso de artes visuais, mas primeiramente preciso que vocês entendam o que é arte visual. As artes visuais são um conjunto de manifestações artísticas como pintura, escultura, desenho, arquitetura, fotografia, entre outros. O conceito de arte visual está relacionado ao ato de ver, por isso a apreciação acontece por meio da visão. Agora meus amigos irão falar um pouco sobre algum desses conjuntos. Boa tarde, eu sou João Lucas Teixeira e eu vim apresentar a parte de Histórias em Quadrinhos do curso de Artes Visuais. Eu vou falar dos aspectos do curso, do mercado e poucas curiosidades que eu encontrei sobre a área. O curso. Visto que a HQ é uma forma de arte que junta texto e imagem para contar uma história, o quadrinista precisa aprender algumas coisas antes de se implementar no mercado, tais quais a arte sequencial, um bom desenvolvimento de história e aspectos do desenho, como a anatomia, as estruturações de formas, o estudo de cenário e a finalização do desenho. O mercado. Na época do surgimento das primeiras HQs no Brasil, o mercado ainda era bem recente, então tudo era novidade. Mas, com o passar do tempo, a influência dos mercados dos Estados Unidos e do Japão e o avanço da tecnologia fizeram com que o mercado crescesse muito. Com o crescimento do mesmo, o leque de profissões se abriu, tu tendo agora a possibilidade de separar funções de cada um, sendo estes roteirista, desenhista, colorista, editor, letrista e até arte finalista. Curiosidades. As HQs no Brasil começaram no século XIX, no formato de cartoons e sátiras. A revista O Tico Tico foi a primeira HQ infantil, lançada em 1905. A Turma do Pererê foi a primeira HQ de um autor só, criada por Ziraldo. No mais é isso. Obrigado por me ouvirem e espero que tenham gostado. Meu nome é Eduardo de Souza e vou falar um pouco sobre a fotografia. Bem, ela é essencialmente a técnica de criação de imagens por meio de uma exposição luminosa, fixando-as em uma superfície sensível. A primeira fotografia reconhecida remonta ao ano de 1826, é atribuída ao francês Joseph Nikola Niepce. Contudo, a invenção da fotografia não é obra de um só autor, mas um processo de acúmulo de avanços por parte de muitas pessoas trabalhando juntas ou em paralelo, ao longo de muitos anos. Se por um lado os princípios fundamentais da fotografia se estabeleceram há décadas e desde a introdução do filme fotógrafo colorido, quase não sofreram mudanças, por outro, os avanços tecnológicos têm sistematicamente possibilitado melhorias na quantidade das imagens produzidas, a agilização das etapas do processo de produção e a redução de custos, popularizando o uso da fotografia. Atualmente, a introdução da tecnologia digital tem se modificado drasticamente os paradigmas que norteiam o mundo da fotografia. Os equipamentos, ao mesmo tempo que são oferecidos a preços cada vez menores, disponibilizam ao usuário médio recursos de cada vez mais sofisticados, assim como a maior qualidade de imagem e facilidade de uso. A simplificação dos processos da captação, armazenagem, impressão e reprodução de imagens proporcionados intrinsecadamente pelo ambiente digital é aliada à facilidade de integração com os recursos da informática, como a organização em álbuns, incorporação de imagens em documentos e distribuição via internet, tem ampliado e democratizado o uso da imagem fotográfica das mais diversas aplicações. A incorporação da câmera fotográfica aos aparelhos de telefonia móvel tem definitivamente levado a fotografia ao cotidiano particular do indivíduo. Dessa forma, a fotografia, à medida que se torna uma experiência cada vez mais pessoal, deverá ampliar através dos diversos perfis fotógrafos amadores ou profissionais. O já amplo espectro de significado da experiência de se conversar um momento em uma imagem. Bom dia, meu nome é João Vitor Machado Porto e irei falar sobre a arte multimídia. Primeiro falarei o que ela é. A arte multimídia é, basicamente, aquela que reúne várias mídias em uma mesma composição artística, como por exemplo, uma peça de teatro. Que reúne a música e a dança, que são dois tipos de arte diferentes. Agora falarei sobre o curso.
Arte multimídia é, como o próprio nome diz, uma arte que abrange vários tipos de mídias para alcançar o maior número de pessoas. Então, para se tornar um profissional, deve-se dominar capacidades como planejar, produzir, organizar e publicar material de comunicação para suportes diversos, combinando sons, imagens, animações, vídeos e textos para criar websites, jogos eletrônicos, aplicativos de celular, CDs, DVDs e outros meios de interação. E agora, por fim, eu falarei sobre um pouco do mercado da arte multimídia. O mercado de trabalho para o profissional de arte multimídia é amplo, com a rápida evolução de novas tecnologias em expansão, tendo início entre 1950 e 1970, e teve um grande aumento com o início da era digital, onde o número de plataformas para transmitir essa arte se expandiu em grande escala, podendo mostrar elas para pessoas em todas as partes do mundo, o que facilitou dentro do mercado do mesmo e o deixou mais popular. Bom, era basicamente isso. Obrigado pela sua atenção. Artes decorativas. Curso. Os pré-requisitos de um curso de artes decorativas normalmente não existem, mas conhecimento nas áreas de arquitetura e escultura são de enorme ajuda. Uma das maiores escolas de artes decorativas é a Staatliches Bauhaus, conhecida como Escola de Bauhaus, na Alemanha, fundada em 1919. Atuação na área. Aqueles que buscam trabalhar em artes decorativas aprendem a trabalhar com argila, madeira, metais, tecido, entre outros, utilizando a tecnologia moderna como modo de aprendizado e como uma ferramenta de ajuda para facilitar seu trabalho. Profissões que derivam das artes decorativas incluem marcenaria, artesanato e escultura. O mercado. O mercado de trabalho das artes decorativas normalmente inclui artesanato, que é prominente em locais turísticos e convenções para certos indivíduos ou organizações, artes artesanais, que são mais comumente vistas em anéis, colares ou decorações infantis, e também podem ser vistos como esculturas, móveis, itens reciclados, entre outros. Curiosidade. Existe uma arte japonesa chamada kintsugi, que resume em pegar água com valor sentimental, que esteja quebrada, e consertá-la usando ouro. Ela também coincide com outra filosofia chamada wabi-sabi, que é sobre a aceitação da imperfeição de um objeto. Oi, meu nome é Vilter e irei falar sobre arte urbana. A arte urbana é uma manifestação artística que é feita nas ruas, como grafite, performance, teatro, entre outros. A arte urbana é algo que mistura a vida urbana com a arte. Isso ajuda de várias formas na cidade, como uma escadaria enfeitada que pode se tornar um ponto turístico. Tipo esse, por exemplo, no Rio de Janeiro, feito por Jorge Celaro. A arte urbana surgiu nos Estados Unidos na década de 70 e se espalhou no mundo, já podendo ver grafites nas ruas de São Paulo na ditadura militar, que foi o jeito que o povo conseguiu expor a opinião do que estava acontecendo na época. O grafite ele é o mais conhecido atualmente e é o mais fácil de olhar nos muros de qualquer metrópole e encontrar uma arte. O grafite, por ter vários artistas e nomes bem famosos, esses artistas têm a responsabilidade de falar sobre assuntos sérios nas suas artes. E um artista que faz muito bem isso é o Banks, um artista anônimo inglês que gosta de colocar em ilustrações simples na parede uma grande crítica ao mundo atual. Bom dia, meu nome é João Gabriel. Estamos aqui hoje para falar sobre artes visuais. E nada mais justo do que comentar sobre as animações. Elas começaram bem cedo. Os primeiros registros foram de 1906. Humorous Faces of the Funny Faces é um curta-metragem de 3 minutos. E podemos dizer que ele seria o precursor do primeiro estilo de animação, o stop motion. Com a evolução da tecnologia e da arte em si, as animações tomaram outras proporções, como por exemplo, a criação do Oscar de melhor animação. Shrek, Aaron Warner. This is the first Academy Award nomination and the first... É importante falar que as animações são diversificadas mundo afora, e que cada estúdio tem seu estilo. A Disney com a alta produção, Pixar com as histórias emocionantes, a DreamWorks com os clássicos, Ghibli com seus premiados, Mappa com os seus sucessos recentes. Também vale dizer que a demanda para esse ramo não é alta, tendo em vista que a qualidade é muito melhor que quantidade, tanto que
os estúdios que listei agora têm em média de 150 a 200 funcionários. E sinceramente, por nível de produção, não é tanta gente assim. Obviamente, as funções também são bastante diversificadas, como por exemplo, roteiristas, designers de personagens e cenários, storyboarders e principalmente o diretor. Por fim, não podemos deixar de falar dos trabalhos nacionais, que infelizmente não são conhecidos mundo afora, mas têm seu valor, como O Menino e o Mundo, que foi indicado ao Oscar de melhor animação, os desenhos televisivos como Peixonauta, o Irmão do Jorel, e também da internet, que tem seu valor, como o Mundo Canibal. Pois bem, esse foi um breve resumo sobre animações. É nóis! Isso é tudo, pessoal.